Bom dia a todos. Essa canção do Roberto, ela sempre mexe comigo. Não, deixa eu... E eu peço ao Cristo que me perdoe pelo medo. Não sei. Desculpa. Pelo medo de segui-lo. Acho que a gente tem medo de seguir Jesus. Não sei. Porque é difícil segui-lo. Você ser bom no mundo que te cobra a agressividade, a competitividade. É muito difícil, nós temos medo de seguir Jesus. Mas, ao mesmo tempo, temos saudade dele. É. Bom. Então, vamos começar. Me desculpa, gente. Vim lá do Braulio para pagar mico aqui para vocês. Que coisa. Você vê, né? Só faltava eu cair subindo no palanque aqui. Falei com ele ali. Eu falei, se eu cair aqui, eu te pego, hein, rapaz. Ele falou, não, vai com calma aí, que senão... Ah, obrigado. Vou usar em consideração você, mas depois a gente vai ter uma conversa séria. Bom. Chorar é coisa pra fraco, velho. Que coisa de mulher. Pô, pelo amor de Deus. Até parece, né? Bom, então falar sobre Jesus é interessante porque ele é uma figura muito controvertida, na verdade, né? Ele te leva, muitas vezes, à fascinação, outras vezes te leva à negação. E depois de tanto tempo que se fala sobre esse homem, a cultura social resolve dividir o mundo em dois tempos, antes e depois dele. É engraçado analisar a realidade de cada um, porque o que é a realidade para mim? A minha realidade é como eu concebo a vida, como eu concebo a história. A mesma história vivida ou lida por mim e por 5 pessoas diferentes vai ser diferente a interpretação dessa história, como eu vou agir perante essa história. Então, falar de Jesus, normalmente é falar sobre uma ótica muito pessoal, muito própria, muito íntima. Engraçado, eu estava lendo um livro interessante esses dias, cujo autor é Philip Yancey, recomendo. Encontrar Deus nos lugares mais inesperados, é o título do livro. Em que ele narra um teólogo americano, John, não lembro o sobrenome, mas ele disse que um grupo de marinheiros vinham pelo Oceano Atlântico, né, numa viagem muito dura, muito difícil, e acabou a comida, a água, e eles adentraram no rio Amazonas e achavam que era um prolongamento do Oceano Atlântico. E durante dias e dias navegaram sobre esse rio, Amazonas, e muitos deles morreram de sede, sem mesmo saber que estavam navegando sobre a maior reserva de água potável do mundo. E eu lendo essa mensagem desse teólogo, eu fiquei pensando, quantos de nós navegamos sobre o mar do Evangelho e morremos de sede sobre ele? Por medo, por ignorância, por desconhecimento, sabe lá por quê. Mas morremos todos os dias, tendo a fonte viva tão próximo da gente.
Então, é um paradigma, né? Eu acho que a gente fica com medo, se encolhe num cantinho, deixa o tempo passar, deixa a vida passar, morre, renasce de novo e vive com medo, com medo. Precisamos perder esse medo, em definitivo. E a parábola do bom samaritano é uma história linda, de um significado infinito. E como Rosana disse, cada pessoa que vier falar sobre essa história vai dizer de um jeito diferente. Então, eu ouvi muitos autores no YouTube para enriquecer esse tema. Eu trouxe uma concepção muito particular dela. Essa história se inicia, na verdade, no capítulo 9 de Lucas, em que Jesus Cristo, junto aos seus apóstolos, resolve viajar para Jerusalém, para a Páscoa, o Pessá, que seria, na verdade, sua última Páscoa, seria a semana da sua crucificação. E nesse caminho, muitas coisas interessantes aconteceram. A parábola do bom samaritano vem coroar essa viagem ao ingressar em Jerusalém. Mas no início, Jesus Cristo decide ir para Jerusalém, que até aí tudo certo, porque era Páscoa. E durante a Páscoa, todos os varões judeus migravam para Jerusalém, cuja população regular era de 50 mil aproximadamente, e ela ficava em 500 mil, imagina. Até aí tudo bem, mas Jesus Cristo resolve ir para Jerusalém pela Samaria. Ora, em primeiro lugar, era o caminho mais distante, mais árduo e mais perigoso. Ali viviam nas montanhas os piores criminosos da época, que espoliavam os peregrinos, matavam, roubavam seus pertences. E, em segundo lugar, os samaritanos odiavam os judeus. Conta-se que 700 anos antes de Jesus Cristo, existiam 12 tribos que compunham o povo judeu, o povo de Israel, que tinha como rei Salomão. E na morte do rei Salomão, deflagrou-se um conflito entre essas 12 tribos. E nós vamos ter a tribo de Benjamim e a tribo de Judá, daí judeu, lutando contra as outras 10 tribos. Essas duas tribos, lideradas por Benjamim e Judá, fundaram o Reino do Sul. Estabeleceram sua capital em Jerusalém e ali construíram o templo para adorar a Deus. E criam que a montanha a ser adorada, esse Deus seria a montanha de Sião. Já as 10 tribos fundaram o Reino do Norte, cuja capital seria Samaria. E lá construíram um templo próprio para não precisar migrar para Jerusalém nas festas religiosas, porque eles se odiavam e se matavam. E criam que o monte para se adorar a Deus era o Monte Quesarim. Então percebam que a escolha de ir pela Samaria era uma escolha muito complicada. Então João, ainda no início da caminhada, lá em Lucas 9, João Evangelista, junto a 2 outros apóstolos, seguem à frente para procurar hospedagem, porque era uma viagem muito longa, e tinha como tradição todo peregrino daquela região receber hospedagem, alimentação, quando eles caminhavam para suas migrações, que eram muito longas. João e os seus apóstolos seguiram à frente pedindo hospedagem e, pasmem, eles não conseguiram. Primeiro, porque eram judeus. Segundo, porque estavam caminhando para uma festa religiosa em Jerusalém. E terceiro, que eles se odiavam. Mas existia uma tradição ou uma lenda social em que aquele que não desse hospedagem a um peregrino, que Deus desceria fogo do céu e mataria a ele e a toda a sua família.
Daí João chegou de volta para Jesus e disse: olha, mestre, nenhum samaritano quis nos dar hospedagem. E num arroubo de misericórdia, envolto da cultura judaica, diz a Jesus: o Senhor quer que eu peça a Deus que desça fogo do céu e mate todos os samaritanos? Mate todo mundo? Prato cheio para o judeu, né? Doido para matar um samaritano. E Jesus Cristo, isso está em Lucas 9, diz para ele: João, o Filho do Homem não veio ao mundo para matar o homem, e sim para salvá-lo, para aproximá-lo do coração de Deus. Então esse foi o pano de fundo dessa travessia árdua, deste grupo valoroso de um líder chamado Jesus e seus seguidores, os 12 apóstolos, nossos ídolos, para alguns, e foram seguir por essa viagem difícil, sem hospedagem, e chegaram, então, a Jerusalém. Vocês estão me acompanhando? Tudo tranquilo? Se quiser, eu falo mais alto, aí acorda todo mundo. Então, esse grupo chegou em Jerusalém. Imagine só, o grupo chegou cansado, com sede, com fome, e foi recebido por quem? Por um doutor da lei. Um doutor da lei. Um homem inteligentíssimo, de uma sabedoria de ponta. Ele era líder da religião cujo Deus prometia que esse povo seria o povo escolhido, e era, segundo as profecias. Ele representava o sumo, o representante, o Papa da época, o representante de Deus na terra. E com a mente fervilhando de sabedoria, mas com um coração vazio de amor e de misericórdia. Se você chegasse num local com fome, com sede, cansados, o que vocês gostariam de receber? Água, comida, carinho, atenção, uma caminha para dormir, descansar. Mas ele não. Reconheceu aquele pobre homem, mal sabendo que ele era o governador, que se sujeitou à carne para nos ensinar um caminho seguro. Olhou aquele homem e o reconheceu como Jesus, o Nazareno, um revoltado, que criou problemas seríssimos com a estrutura religiosa da época. E para tentá-lo de uma forma irônica, com toda a sua sabedoria, diz: mestre, de uma forma bem irônica, posso lhe fazer uma pergunta? E Jesus, com toda a paciência do mundo, com fome, imagina se fosse comigo, pô, maluco, dá uma comida para mim comigo, eu estou morrendo de fome. Mas com toda a paciência do mundo, porque era Jesus. E aí ele pergunta para Jesus. Mestre, depois de fazer o que eu herdarei a vida eterna? Depois de fazer o que eu herdarei a vida eterna? E Jesus responde para ele: o que está escrito na lei, no Torá, no Antigo Testamento? E fez uma segunda pergunta para ele: como é que você lê o que está escrito lá? Porque é incrível saber que, às vezes, a gente olha crenças que têm o mesmo texto, a mesma base de orientação. O Pentateuco Espírita, por exemplo, está ali. Livro dos Espíritos, Livro dos Médiuns, o Evangelho segundo o Espiritismo, o Céu e o Inferno, a Gênese e outros tantos, obras póstumas, o que é o Espiritismo, enfim. E a gente vê tantas dissensões, grupos e subgrupos, de subgrupos, porque leem e entendem e traduzem à sua forma. Nós somos assim, confusos. E lá não era diferente. Então, com essas perguntas,
Com essas respostas, Jesus quis o quê? Estabelecer uma base de discussão e saber como é que ele entendia o que ali estava escrito. Daí aquele homem sábio demonstra toda a sua sabedoria respondendo em Deuteronômio, capítulo 6, versículo 4. Amarás o Senhor teu Deus de todo o seu coração, de toda a sua alma e com todas as suas forças. Em Levítico, capítulo 19, versículo 8, amarás teu próximo como a ti mesmo. Acredito que muitos de nós criam até esse momento que esses dizeres veio da boca de Jesus, mas já existia no Antigo Testamento. Verdade ou mentira? Então vou responder por mim. E eu acreditava antes desse estudo que era palavra de Jesus. E está lá, já no Antigo Testamento, mostrando os dois principais mandamentos que fazem com que o homem se torne um homem justo. Mas nessa resposta dada pelo... Então Jesus responde a ele: respondeste de forma justa, faze isto e viverás. Simples assim. Na resposta do doutor da lei, nós percebemos que ele trazia realmente uma intelectualidade brilhante. Porque em todos os tempos da Escritura antiga em andamento, houveram doutores da lei que se reuniam como nós nos reunimos para discutir temas, discutir pontos de vistas, orientações para aquela estrutura religiosa. Então, um certo tempo, já muitos anos atrás daquele momento, alguém virou para um doutor da lei e perguntou: ora, se Deus promete uma terra para os patriarcas do judaísmo, Abraão, Isaque, Jacó, onde é que está essa terra? Se eles já morreram. Como é que eles vão herdar uma terra que já morreram? Se eles já morreram? E aí, nas discussões, um sábio virou e falou assim: não, essa terra não é física. Essa terra é espiritual. Oh, interessante isso. Mas, se é uma terra espiritual, o que eu devo fazer para merecê-la? Todo judeu vai viver nessa terra prometida quando morrer? Quando desencarnar? Daí, o grupo de sábios judeus elaboraram 613 mandamentos. Facinho, né, gente? 613 mandamentos. É mandamento para chuchu, né? Traduz aí, chuchu. Ainda bem que não tem americano hoje, né? Ela me ligou ontem, desesperada. Você tem PowerPoint para me dar? Pelo amor de Deus, me dá o seu script aqui. Não sei por quê. E aí, no decorrer dos debates, ano após ano, disseram: não, peraí, 613 é muito mandamento. Basta que se cumpra apenas 10. Os 10 que Moisés foi lá no monte, né? E aí transcreveu na pedra, aquela coisa. Bom, 10 já, né? Já melhorou. E aí, posteriormente, alguém disse: não precisa ser esses 10, não, basta 2. Amarás teu Deus com todo o teu coração, com toda a sua alma e com toda a sua força. E ao seu próximo como a si mesmo. Ó, 2 de 613 para 2, já estou vendo que a galera já está mais animada ainda. Opa, estou dentro, né? Só que o primeiro mandamento era fácil fazer. O primeiro mandamento era fácil, porque o que era o coração para o judeu? O coração para o judeu. O judeu, o coração para ele era a sede do raciocínio e da emoção.
Ama o teu Deus com todo o seu raciocínio, com toda a sua emoção. E o que era a alma para o judeu? A alma para ele não dividia a alma de corpo, era uma coisa só. Então, para ele, amar a Deus com toda a sua alma era gestos, atitudes, ações. Então, eles peregrinavam, eles faziam oferendas, né, a Deus e tudo. E com todas as suas forças, era você usar de todos os seus bens para beneficiar o teu próximo. O seu dinheiro, sua casa, seu negócio, não poderia ser motivo de desgraça para o outro. Tudo certo até aí? Assim eles entendiam o primeiro mandamento. Mas já o segundo mandamento, que era amar o teu próximo como a ti mesmo, tinha um problema. Dentro do movimento judaico, religiosidade é um problema, né, gente? Sempre tem discussões, né? Tinha um grupo majoritário que cria que o próximo era apenas o judeu. Bom, por exemplo, se eu sou espírita, estou comendo num restaurante, se senta um católico do meu lado, ou um evangélico, eu posso levantar sem problema, porque ele não é meu irmão. Eu não preciso ajudar ele, eu não preciso ter consideração nenhuma com ele. Segundo a tradição judaica, era um pensamento majoritário, que o próximo era apenas quem era judeu. Mas tinha um movimento minoritário liderado por Hilel, pai de Gamaliel, que foi o tutor de Paulo de Tarso, que dizia que não, que o meu próximo era todo mundo. Não era apenas os judeus, era todo mundo. Então, quando o doutor da lei pergunta a Jesus quem era o meu próximo, ele queria, na verdade, estabelecer uma discussão com Jesus. Ele queria estabelecer uma discussão com ele. Daí, Jesus Cristo, muito sabiamente, conta a história do bom samaritano. Né? Vamos à historinha do bom samaritano, então? Finalmente chegamos lá, né? Deixa eu pegar aqui, peraí. Então, diz assim: certo homem descia de Jerusalém para Jericó e caiu nas mãos de assaltantes, os quais, depois de havê-lo despojado e espancado, retiraram-se, deixando-o semimorto. Por coincidência, certo sacerdote descia por aquele caminho e, ao vê-lo, passou pelo lado oposto. De forma semelhante, também um levita, que vinha por aquele lugar, ao vê-lo, passou pelo lado oposto. Certo samaritano, em viagem, veio até ele e, ao vê-lo, compareceu-se. E, aproximando-se, atou os ferimentos dele, derramando óleo de oliva e vinho. Após colocá-lo sobre seu próprio animal de carga, levou-o para uma hospedaria e cuidou dele. No dia seguinte, tirando 2 denários, que no caso seria 2 dias de trabalho, né? Deu-os ao hospedeiro e disse: cuida dele, e o que gastares a mais, quando eu retornar, te pagarei. Então essa foi a história que Jesus contou para o doutor da lei, para representar o próximo, o bom homem. Imaginemos, por exemplo, uma final do Campeonato Carioca. Quem é do Rio aí? A galera, né? Beleza. Vasco e Flamengo disputando a final. Vai que o Vasco pega o Flamengo e dá de 7-0. Tem gente que ficou feliz ali. E aí, me convidam para fazer uma palestra para os flamenguistas na Praça da Bandeira, ali perto do Maracanã. Aquela galera assim de 50 torcedores fanáticos. E aí,
O tema da palestra é o Evangelho segundo o Espiritismo, o bom homem. E eu uso como exemplo do bom homem um vascaíno. Provavelmente eu vou ter um problema sério com essa galera, né? Possivelmente vai ser a minha última palestra, né? E assim foi que o Cristo fez. Para o doutor da lei, o suprassumo da religião da época era o cara, conhecia tudo. O samaritano era o ímpio, era o despojado de tudo, era um nada. Era uma pessoa qualquer e, além de tudo, tinha um ódio mútuo entre aqueles dois povos. E ele pega e dá como exemplo o samaritano ao doutor da lei. Imagina que humilhação para esse homem. Pense só como o orgulho dessa criatura ficou em pedaços. E outra, lembre-se que no início da história, João, o evangelista, pede a Deus para que desça fogo do céu e mate todos os samaritanos. Eu imagino que ele deve ter ido para o canto e sentido assim, pô, é para mim, né? É uma indireta para mim essa história, né? Deve ter ficado envergonhado. Então você vê a sutileza de Jesus, né? Ele conta uma história em que ele desconstrói a religiosidade vigente, desconstrói a idolatria à sua pessoa em relação aos seus apóstolos. Então ele faz um ensinamento profundo no simples fato de usar o bom samaritano como tema do bom homem. E a gente vai observar que na história o samaritano, ele ama, ele cumpre ponto e vírgula do mandamento, dos 2 mandamentos. Como assim, Alexandre? Como é que isso aconteceu? Espera aí. Então vamos lá. Ele amou a Deus com todo o seu coração. Lembre-se que coração para o judeu era o quê? A sede do raciocínio e da emoção. Ele foi envolvido por um amor que não era dele. Deus o tomou, porque ele estava aberto ao próximo. E foi tomado por uma compaixão àquela criatura, emoção. E depois ele raciocinou, ele planejou como é que ele ia ajudar aquela criatura. Bom, primeiro eu desço no meu cavalo, cuido ele aqui, levo para a hospedaria. Ele criou um plano de ação para ajudar aquela criatura caída ali. E também ele amou com toda a sua alma. O que era alma para o judeu? A alma para o judeu era amar a Deus com gestos, com atitude, pegando na massa. Então o que ele fez? Ele desceu do cavalo, banhou a ferida com óleo e vinho, botou o homem sobre a garupa do seu camelo, levou, né, até a hospedaria. Lá ele pernoitou com o pobre, cuidando dele até o dia seguinte. E, por fim, ele amou aquele homem com toda a sua força. Lembra-se o que é a força para o judeu? Vocês lembram? Amar a Deus com toda a sua força é você usar de todos os seus bens em benefício do outro. Ele pega 2 denários do bolso, paga a hospedagem do pobre, adiantado, e diz, olha, volto, e se você gastar um pouco mais com ele, eu vou te ressarcir com mais dinheiro. Então, aquele samaritano, ele amou aquele homem caído com todo o seu amor. E aquele homem caído poderia ser qualquer um. Poderia ser um judeu que odiavam-se, poderia ser um cananeu, poderia ser um corintiano, um cruzeirense, né, um flamenguista, torcedor do Galo, né, torcedor do Galo. Mas não tinha como reconhecer aquela criatura. Por quê? Primeiro, ele estava desacordado. Como é que eu poderia me comunicar com um homem desacordado? Para pelo menos ouvir o sotaque dele. Uai, esse trem, né? Aquela coisa do... Já sabe de que eu estou falando, né? O cara fala trem, pronto, é mineiro, pronto. Ele já sabe, né? Uai, nu, aí é ele. Esse eu ajudo, esse não, né?
Vocês gostam de zoar os outros, né? Vocês adoram. E não tinha como identificar, porque ele estava desacordado. Pelas roupas, tampouco, porque ele estava nu, desnudo. Pela cor da pele, não tinha condições, porque lá era muito sol, deserto, não tinha protetor solar. Então a galera era tudo assim, marronzinho, né? Tudo igualzinho. Não tinha como identificar. Então era uma pessoa qualquer. Estava lá o homem estendido no chão. Então você vê que coisa proposital, né? A história desse homem. E a gente vai analisar um pouco mais essa história em relação aos salteadores e ao sacerdote levita. Você sabe quem eram os levitas, né? Não? Então, para quem não sabe ainda, eram aquelas pessoas que auxiliavam no Sinédrio, né? Arrumavam as coisas lá, faziam algumas coisas básicas da religiosidade da época, né? Eram os levitas, que seguiam os sacerdotes. Então, eu pergunto a vocês, qual foi o sentimento semelhante entre os salteadores e o sacerdote levita? Qual foi o sentimento comum entre esses dois grupos? A indiferença. A indiferença. Esse sentimento horroroso que acolhe a todos, ou muitos de nós, ser indiferente àqueles que estão ao nosso redor. Os salteadores foram... O que a indiferença fez com que os salteadores fizessem? Que eles produzissem a agressão, agredissem aquele homem pelos pertences dele. Não importasse se ele era velho ou novo, da raça X ou Y, eles queriam apenas o que ele tinha de valor. Então eles agrediram, eles machucaram, não deram valor nenhum ao seu próprio semelhante, foram indiferentes à natureza humana daquela criatura. E os religiosos? O que a indiferença moveu aquelas criaturas naquele momento? A mesma coisa. Eles não produziram a violência propriamente dita, mas foram omissos. Desprezaram aquela criatura, desvalorizaram da mesma forma o ser humano que estava caído ali, né? O famoso, dane-se, não tem nada a ver com isso não é um problema meu. O julgamento, né? Vão estar aí porque boa coisa não fez, né? Isso não deve ser boa bisca. Traduz aí, boa bisca. Não é assim que muitas vezes a gente age? Também. Só quem com farelo, com porcos anda, farelo come, né? Aqueles ditados populares que a gente costuma usar para justificar a nossa indiferença ao nosso semelhante. E então a gente percebe que o mal praticado e o bem sonegado faz parte da mesma moeda, de faces opostas, mas da mesma moeda. Na medida que eu sonego o bem que eu posso fazer, eu abro espaço para que o mal haja. E nós nos retroalimentamos. E eu me sinto vítima desse mal praticado porque eu preciso encontrar um culpado para a minha indiferença. Eu sou como eu sou porque o mundo é muito violento, mas, no entanto, eu não mexo uma palha para que ele seja melhor. Não é assim? Me faz lembrar uma história de uma senhora no Rio de Janeiro. No centro da cidade tinha um grupo de rapazes que estavam assaltando, ou ainda estão, né? Tem um... Olá! Bom dia! Estava lá assistindo, né? Fez falta o seu abraço para começar a palestra, mas tudo bem. Vai me dar 2, né? Está me devendo. Eu amo a Libório. A gente não tem uma proximidade maior, mas eu amo a Libório. Eu gosto muito dela. Tá bom, tá vendo? Luana, fecha o ouvido, por favor. Bom,
Então, essa senhora, passando pelo centro do Rio de Janeiro, foi rodeada por um grupo de adolescentes que tentaram puxar a sua bolsa. E, naquela confusão, ela resistiu, segurou a bolsa firme, e um deles veio e deu um soco nela. Ela caiu desmaiada, e outro veio ainda e chutou a pobrezinha. Aí eu pergunto a vocês, o que vocês sentem quando veem uma cena dessa? Sejam sinceros, sem medo de dizer. Revolta, raiva, um ódio. Né? O mesmo sentimento que fez com que aquele jovem olhasse naquela mulher e visse nela a sociedade que não deu a eles uma condição decente de vida. E nós fazemos parte dessa sociedade. Então, o sentimento que se chama ódio, indiferença, é a mola motriz das desgraças humanas. E ela não está só naquele que pratica o mal, ela está também naquele que só nega o bem que pode fazer. Nós temos um péssimo costume, um péssimo hábito de nos fazer vítima do mundo. Eu não consigo estabelecer em trabalho algum porque os patrões não me entendem, não me dão o valor que eu mereço. Eu mudei de país porque esse governo não presta. Eu não dou certo com ninguém porque os homens, em se tratando das mulheres, ou as mulheres, em se tratando dos homens, não prestam. Não sabem reconhecer o meu valor como ser humano. E assim a gente vai. Eu sou agressivo e violento porque o meu pai jamais disse para mim que me ama. E, no entanto, nós enxergamos por aí pessoas que foram violentadas, trocadas, vendidas, agredidas, estão de pé, realizando trabalhos sociais. Né? Porque essas pessoas não se entregaram ao vitimismo, elas adentraram naquela problemática pessoal e não permitiram que alguém que veio de fora, sem a sua permissão, o maltratou, transformá-lo num ser nocivo à sociedade. Ele pegou da sua experiência dolorosa e, sem se fazer de vítima, porque quando a gente estabelece culpados para os nossos problemas, a gente já resolveu o problema. E eu não faço mais nada para que ele possa se resolver. Bom, o culpado de eu ser assim é o fulano, beltrano, cicrano, a instituição. Não é assim? Então, é uma forma muito simplista de viver a vida, achando culpados fora de nós, responsáveis. A gente precisa adentrar na nossa problemática pessoal para poder ressurgir como seres mais fortes. Mas tudo isso é gerado pelo medo de seguir Jesus. Seguir Jesus é ser manso, é ser pacífico, é suportar a mentira, a calúnia, é suportar a indiferença, é vivenciar muitas vezes a solidão, porque você precisa caminhar na direção dele e as pessoas vão ficando com seus medos, pessoas que você ama, que você quer que venha junto contigo, mas ficam ali. E você, de repente, você olha para os lados, você está só. Algumas vezes você volta e permanece parado com aquele grupo, como se estivesse ajudando aquele grupo. Então, a solidão, para aqueles que seguem Jesus, é uma característica. Porque a humanidade não entende. Nós não entendemos Jesus como deveríamos. Não é? E a gente vai percebendo que, quando Cristo conta essa história, ele diz assim: Deus não está circunscrito a uma crença. Eu sou espírita, mas que bom que Deus não é. Que bom que Deus não cabe nessa caixinha aqui. Deus cabe aqui dentro de mim. Quando Ele cresce aqui dentro, eu prolifero essa luz ao meu redor, aonde quer que eu vá. Então eu posso encontrar Deus numa roda de capoeira, eu posso encontrar Deus num presídio, num prostíbulo,
Eu posso encontrar Deus dentro de um templo espírita. Eu posso encontrar Deus num grupo de orações. Posso encontrar Deus no mundo. É como se nós navegássemos, usando a história inicial, no rio Amazonas e morrer de sede sobre ele. Navegar no mundo de provas e expiações, tendo o Evangelho e a lição do Cristo como o rio aos nossos pés, para descedentar a nossa sede e nós ignorarmos e morrermos de sede em vida, porque estamos buscando uma água que não é adequada para matar a nossa sede. Por diversos motivos. Então, meus amigos, eu não digo para vocês essas palavras, eu digo para todos nós. Porque estar aqui falando sobre o Evangelho não me faz mais próximos de Deus. O que me faz próximo de Deus é a distância que eu tenho entre eu e vocês. E às vezes aqui em cima, muitos de nós se distancia de Deus, porque se distancia do outro. Nós precisamos ser coerentes com o que acreditamos, com o que vivemos, com coragem, sem medo, vencer nossos medos. Porque não adianta eu estar aqui com vocês, conversando sobre o Evangelho, e chegarem na cozinha, eu não conheço mais nenhum de vocês. Soberba, intelectualidade. Não adianta eu adentrar naquela sala de passe ali, e dar um abraço fraterno após o passe dado, e chegar na livraria e não conhecer mais você. Isso se chama incoerência. A religiosidade não deveria trazer esse tipo de lição, mas, infelizmente, muitas vezes traz. Nós precisamos nos policiar, nos disciplinar para seguir de verdade o que é o melhor da nossa crença, que é nos aproximar uns dos outros. É incrível porque, dentro de um templo religioso, as pessoas cultuam a mágoa, a raiva mútua. Eu não vou fazer esse trabalho porque a fulano de tal está nele. Eu não entro ali porque tem uma... Gente, é como se nós estivéssemos flutuando no mar do Evangelho e morrer de sede sobre ele. Vamos tomar a água do Evangelho. Vamos perdoar, pelo amor de Deus. Vamos resolver nossas encrencas. Não vamos dar asas ao sentimento de mágoa, fazendo com que ela se torne um monstro dentro da gente. Nós não podemos mais fazer isso. Não deveríamos mais fazer isso. Nós somos detentores de um conhecimento. Precisamos amorificar o nosso coração com os exemplos do Cristo. Vejam só que no próprio Evangelho, o Cristo mostra onde menos se esperava encontrar a fé, ela estava. Se eu perguntar a vocês, quem mais no momento de Cristo tinha fé? Pedro, João, Mateus, não Mateus não. Essa galera ali, os 11, né? Mentira. Mentira. Quer ver por que é mentira? Eu vou dizer para vocês. Quando a mulher cananeia se aproxima de Jesus, bateu uma foto minha, fiz uma pose aqui. Deixa eu fazer uma pose para ela, vai, bate aí. Valeu, vai, tem que fazer pose, velho. 48 anos, o troço já está meio assim, uma esticada, né? Aí, me perdeu, né? Popularidade é fogo, né? Mulher cananeia, obrigado. Aí, estão acompanhando. Então, a mulher cananeia se aproxima daquele grupo, né? Jesus Cristo e sua galera, e pede, pelo amor de Deus, Jesus, ajuda a minha filha, ela está morrendo. E aí Jesus diz para ela assim, eu não vim. Eu vim apenas para botar comida na mesa do povo judeu, do povo de Israel. E ela diz assim para ele, Senhor,
Eu sei, eu não quero tirar a comida do povo de Israel, mas as migalhas que caírem dessa sua mesa me satisfaria muito. Então ele olha para aquela criatura, para aquela mulher, e diz assim: ó, mulher, grande é a sua fé. A cananeia vivia num local considerado como um povo pecaminoso, promíscuo. Os cananeus eram considerados como um povo que hereges. Mas aquela mulher cananeia mostrou uma fé incrível, dentro de uma humildade perante a sua própria filha. E, ao mesmo tempo, os discípulos dentro do barco com Jesus, e começa o mar ficar revolto, o tempo fecha, trovoada, e o barco começa a dar sinais de que vai afundar, e Jesus Cristo está fazendo o quê? Dormindo. E aí os caras começam a entrar em pânico, pelo amor de Deus, cadê Jesus? Cadê Jesus? Cadê o cara? Cadê o cara? E aquela confusão toda, e foram lá, sacudiram ele: Jesus, acorda. Acorda, Jesus. Você não está vendo? Você não se preocupa com a gente? Você não se importa conosco? O barco vai afundar, vai morrer todo mundo e você está dormindo. Deram uma apagada para Jesus lá no barco, desesperados com aquela situação. Jesus Cristo levanta calmamente, né? Com todo o seu poder, acalma a tempestade, o mar. E aí sabe o que ele fala para eles? Eu vou contar para você. Ele fala assim: por que temeis, homens de pouca fé? É duro ter fé na tempestade, né? Não é não? O avião tremeu lá com o Chico, ele falou: pelo amor de Deus, socorro, socorro, socorro. Era outra história, né? Mas ele ficou meio com medo, Chico, né? Pelo amor de Deus, socorro. E Manuel falou o que para ele? Emmanuel, morre com dignidade, rapaz. Dê testemunho da tua fé agora, rapaz. Mas eu estou vivo, eu vou morrer, deixa eu gritar. Socorro, seguiu gritando, não é besta, né? É, exatamente. O Emmanuel falou, repetiu as palavras do Cristo, né? Então a gente percebe o quê? Que nós, nas tempestades da vida, nós gritamos: Senhor, eu sou espírita, eu pratico a caridade, eu faço palestra. O senhor não está vendo? Eu estou aqui sem emprego, desempregado, passando fome, e você não faz nada. E Jesus está dormindo lá, rapaz. E eu fico bravo com ele, porque ele está dormindo. Aí ele levanta: tudo bem, meu filho, criança. Tá bom, vou acalmar a tempestade para você. Aí vem e me dá um sermão. Por que temeis as tempestades da tua vida? Por que temeis? Você precisa delas. Mesmo que ela te leve o corpo físico, mas você precisa delas. Durma na serenidade da reflexão, para ressurgir da sua tempestade um novo homem. Jesus Cristo demonstrou mais fé dormindo do que acalmando a tempestade. Quando ele acalmou a tempestade, ele produziu uma fenomenologia. Mas dormindo, ele disse: creia em Deus acima de mim, porque Deus está no leme de todas as nossas vidas. Morrer, that's ok, eu vou nascer de novo. Ou vocês têm dúvida disso? Ninguém quer morrer, né? Vai que não nasce de novo, né? Né? A gente não sabe, né? Está todo mundo aqui vivinho, mas nós somos assim. E aí, seguindo, né? Aí você vê, por outro exemplo, né, da Bíblia, do Evangelho, o centurião, né? O centurião, ele liderava uma centúria, 100 homens ao seu comando. Era um homem que ganhou batalhas, trucidou povos, escravizou. E ele se ajoelha perante Jesus e diz: Senhor, cura meu empregado, ele está morrendo. Jesus olha para ele: sim, vamos lá. Eu vou com você na sua casa para a gente curar o seu empregado. Ele: não. O que você disser daqui, eu sei que lá vai acontecer. Eu não sou digno de recebê-lo na minha casa.
ele diz assim: em verdade vos digo que a ninguém encontrei em Israel com tamanha fé. Ora, encontrar fé num centurião, numa cananeia. Em contrapartida, aqueles que deveriam ter fé, os seus apóstolos, o pilotão de frente de Jesus, subiu com ele na montanha lá, e aí presenciaram uma coisa linda. Estava lá Jesus Cristo orando, de repente aparece uma fumacinha, duas fumacinhas, e vai se formando, que de repente é Moisés. Aí aparece Elias. Ele, pronto, está feita a festa aqui, vamos montar as barracas. Montaram 3 barraquinhos lá para os caras pernoitarem, né? E aí, de repente, some Moisés, some Elias, mas vem uma nuvem e diz: este é meu filho, que veio salvar o mundo. Aquela voz, né, gutural da nuvem. E aí eles ficam, né, abismados com aquilo, inebriados, falam assim, e vê Jesus Cristo brilhando, aquelas vestes brancas, né, luminosas, aquela coisa linda, e ficam extasiados com aquilo, e descem, e Jesus Cristo vai na frente de vocês, que daqui a pouco eu vou. E aí, eles descem e encontram quem? Uma mãe cuja filha estava endemoniada. Estão lá os espíritos, como a gente chama hoje, né? Os espíritos perturbadinhos igual a gente lá, né? Perturbando a pobre da menina. E aí eles, não, é comigo mesmo. Descemos lá da montanha, estamos cheios de, né? Cheio de moral. Vi lá Moisés, Elias, todo mundo junto. A nuvenzinha falou que o cara é o cara, agora eu tenho certeza, agora eu vou botar para quebrar aqui nesses espíritos. E mandou ver, né? Ah, não sei o que, você some daqui, que você não pertence aqui, em nome de não sei o quê. E o que aconteceu? Eles riram dos apóstolos. Os espíritos riram deles. Por quê? Porque ali estava a soberba. A soberba. E não a humildade e o amor que remove montanhas. Então perceba que, e ele desce, Jesus Cristo posteriormente fala, olha para os meninos soberbos, né? Primeiro ele cuida da criança, a criança fica imediatamente curada, né, daquela perseguição dos espíritos, e olha para os seus meninos e diz assim, ó geração incrédula e perversa, até quando estarei convosco? Dá uma apagação para os caras. Então, era ali que era o lugar mais provável para se encontrar a fé, e o amor, e a caridade. E não se encontrou. Então, com essa colocação do Cristo, ele vai desconstruindo essa soberba de uns de se achar melhores do que os outros, né? Voltando ao que eu falei anteriormente, não é porque eu estou aqui que eu estou mais perto de Deus, se bem que eu estou acima de vocês, né? Aqui, né? Provavelmente estou, mas não estou. O que me faz próximo de Deus é a minha proximidade com o meu próximo. É isso que Jesus quis dizer de uma forma muito simples e delicada. Entende? Então, por fim, né, para nós terminarmos o nosso trabalhinho da noite, do dia, a gente confunde, né? Ele pergunta ao sacerdote, né, quem foi o próximo daquele que estava caído. Primeiro ele pergunta, né, quem é o meu próximo? Quem é o seu próximo, Marisa? Você mesmo, né? Você, a Rosa, né, a galerinha, Mauro. Claro que você já entendeu o sentido espiritual da parábola. Você tem muitos próximos, até desconhecidos. Mas muitos de nós classificamos como próximos os nossos mais queridos ao nosso redor. O meu filho, o meu marido. Minha sogra não, Mentira, adoro minha sogra, adoro. É gente boa. Adoro, né, flamenguista não também. Vamos eliminando. Você é galo, né? Cruzeirense, raposa, né?
Quer dizer, então a gente vai escolhendo quem é o nosso próximo. Mas quando eu estou... É muito simples, né? Vir aqui buscar auxílio. Eu estou fora do meu horário, Marisa? Hã? Um monte, né? 12:30. Hã? Olha, me botaram aqui atrasado. Né? Eu vou fazer queixa com a diretoria da casa, porque comecei tarde. Bom, mas é rapidinho. Então, para a gente entender essa coisa, quando eu estou pedindo auxílio, é uma outra posição. Nem sempre aquele que eu esperava que fosse me auxiliar, não me auxilia. E aquele que eu menos esperava que fosse me ajudar, é esse que aparece para me ajudar. Então, quem é o próximo de mim? É aquele que, quando eu preciso, se transforma no meu próximo. Não é verdade? Então, eu vou só colocar na tela uma história muito interessante e rápida. Para vocês vão lendo o texto, só tem brasileiros aqui, né? E é uma música que vocês já até conhecem, né? O Toque do Silêncio, de Silêncio. Pra gente fechar.
um gemido, uma dor, um rosto anônimo, um sorriso disfarçado, que possamos tomar aqueles que estão ao nosso redor como nossos filhos, porque todos somos filhos e irmãos de um único Pai. E precisamos caminhar juntos na direção desse Deus amoroso, que possamos nos alimentar deste líquido saboroso que é o seu Evangelho, nos locupletando da luz que precisamos tanto para poder iluminar nossa própria alma. Que assim seja.